Só eu fiquei com o profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Deem-se-nos, pois, 2 bezerros, e eles escolham para si um dos bezerros, e o dividam em pedaços, e o ponham sobre a lenha, porém não lhe metam fogo. E eu prepararei outro bezerro, e o porrei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder com fogo, esse será Deus. E todo o povo respondeu e disse: é boa esta palavra. E disse Elias aos profetas de Baal: escolhei para vós um dos bezerros, e preparai o primeiro, porque sois muitos. E invocai o nome do vosso Deus, e não lhe metais fogo. E tomaram o bezerro que lhes dera, e o prepararam, e invocaram o nome de Baal desde a manhã até o meio-dia, dizendo: ah, Baal, responde-nos. Porém nem havia voz, nem quem respondesse. E saltavam sobre o altar que se tinha feito. E sucedeu que ao meio-dia Elias zombava deles e dizia: clamai em altas vozes, porque ele é um Deus. Pode ser que esteja falando, ou que tenha alguma coisa que fazer, ou que intente alguma viagem, porventura, talvez durma, e assim despertará. E eles clamavam a grandes vozes, e retalhavam-se com facas e com lancetas, conforme o seu costume, até derramarem sangue sobre si. E sucedeu que, passado o meio-dia, profetizaram eles até que a oferta de manjares se oferecesse, porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele, e primeiramente reparou o altar do Senhor, que estava quebrado. E Elias tomou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou um altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. Então armou a lenha, dividiu o bezerro em pedaços e os pôs sobre a lenha. E disse: enchei de água 4 cântaros, e derramai sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse: fazei isso 2ª vez. E fizeram 2ª vez. E disse: fazei isso 3ª vez. E fizeram 3ª vez. De maneira que a água corria ao redor do altar, e ainda até o rego encheu de água. Sucedeu, pois, que oferecendo a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque, de Israel, manifesta-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, para que este povo reconheça que tu, Senhor, és Deus, que tu fizeste tornar o seu coração para trás. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e além as pedras e o pó ainda lambeu a água que estava no rego. O que, vendo todo o povo, caiu sobre os seus ossos e disse: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Amém? Amém. Podemos tomar o vosso lugar. Graças a Deus. Nós vemos aqui, encontramos nessa passagem Elias travando uma grande batalha. Uma batalha que também parecia improvável a sua vitória. Enfrentando 850 profetas, 400 de Azerote e 450 profetas de Baal, em um monte chamado Monte Carmelo. Mas nessa batalha a sua causa era uma causa nobre, era uma causa que visava o reino de Deus. Quando nós lutamos uma batalha que visa o reino de Deus, a probabilidade de que a gente vença ela é muito maior, ela se torna muito mais gigantesca. Elias era um homem que, quando orava, gente, as coisas aconteciam. Nós não vemos aqui Elias fazendo campanha de oração e nem, se puder dar uma refrigerada no ar, ficou quente aqui dentro, deixar bem aberta aquela porta, por gentileza, que aqui no altar está bem quente. Quem está com calor aqui? Só eu? Tem mais gente, né? Deixa bem aberta essa porta, por gentileza.
Tem um ar-condicionado, tem que usar, correto? Sim ou não? E aqui em cima, com esse terno aqui, gente, é bom demais. Que Deus abençoe que vocês também passem por isso no futuro, tá? O suor aqui, ele pega, filho. Elias, a gente não encontra esse homem realizando grandes orações. As orações dele são orações pequenas, mas orações objetivas e orações com propósitos nobres. E as orações dele eram normalmente, na maioria das vezes, respondidas por Deus. Eu não sei se as tuas orações têm sido respondidas por Deus. Nós estamos aí na novena, meu clamor aos pés da cruz. Hoje nós estamos chegando no 6º elo da nossa novena, e talvez a tua oração ainda não foi respondida. Você talvez esteja se perguntando por que Deus ainda não respondeu a minha oração. Uma coisa eu tenho certeza: o problema não está em Deus. O Deus do ontem é o Deus do hoje e será o Deus do amanhã. Glória a Deus. O Deus que realizava milagres no passado é o Deus que realiza milagres no presente, é o Deus que promete que realizará milagres no futuro até a sua volta. Amém. Talvez haja algo de errado com a minha oração, ou com o propósito da minha oração, ou para que eu estou orando. Será que o foco final é que o nome de Deus seja glorificado e pessoas também junto comigo sejam abençoadas? A gente vê Elias desafiando os profetas de Baal, desafiando feiticeiros, macumbeiros. Poucos de nós têm coragem de fazer isso. A maioria, quando fala em macumbeiro, feiticeiro, já fica com medo. Já começa a tremer na base, sabe? Algum tempo atrás, alguém chegou para mim e disse: pastor, estou achando que fizeram uma macumba para mim. E essa pessoa é o líder da igreja. Eu falei bem para essa pessoa, digo: você já leu o Salmo 91? Sim, pastor. Então o Salmo 91 não funciona, porque a Bíblia diz que aquele que habita debaixo do esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Se alguma coisa está pegando em você, é porque você está fora do esconderijo do Altíssimo, é porque você está longe de Deus, é porque tua vida está desarrumada, é porque tua vida está fora do alinhamento do céu, porque alguma coisa está errada com você. Porque aquele que serve a Deus de fato e veridicamente, macumba não pega, sabe? Por mais que faça mandinga, um monte de coisa, se a tua vida estiver na presença de Deus, o Salmo 91 me dá garantia que Deus vai me proteger. Diga graças a Deus. Não precisa ter medo não. E a Bíblia diz que Elias, naqueles dias onde o povo estava longe de Deus, Elias chama o rei Acabe, que havia se corrompido, e diz para o rei Acabe: convoca toda a nação de Israel, que hoje vai ser o dia dele. E eles convocaram toda a nação de Israel, o povo de Israel. Muita gente subiu do Monte Carmelo, e ali se colocou Elias, um homem de Deus, e se colocou os feiticeiros. E a Bíblia diz que Elias, ele começa a falar de uma forma assim muito direta para o povo de Deus que estava ali, mas que naquele momento já não era mais um povo de Deus. Porque ele diz: se é Baal o vosso Deus, seguiu; se é o Deus do céu, seguiu. E eles ficaram em silêncio, porque eles estavam assim, não sabiam que caminho tomar, que Deus seguir, porque eles haviam se corrompido, porque eles haviam pegado caminhos errados, porque eles haviam tomado decisões erradas, porque eles haviam feito escolhas erradas, e a vida deles estava toda desarrumada. Tanto é que Elias disse: até quando cocheareis entre dois caminhos e dois deuses? Sabe, hoje a gente vive um tempo que aí fora está um serve e serve, não é verdade? A gente tem liberdade para escolher o que a gente quiser e aonde a gente quer ir, fazer o que a gente quer fazer, sabe? As coisas estão tudo na mão da gente. Há uma facilidade para a gente fazer isso, fazer aquilo, ir nesse lugar, naquele outro lugar, falar com tal pessoa, se relacionar. Essa tal da globalização tornou tudo fácil, na verdade. É um serve-serve. Para alguns isso é muito bom,
Mas para outros isso tem se tornado uma ruína, porque nesse serve a pessoa tem pegado coisa errada. Como naquele tempo ele diz: até quando coxareis? Tem gente que anda coxando também. É um pé na igreja, outro pé no mundo. Um momento com Deus, um momento com o inimigo. Um momento abraça Jesus, outro momento abraça coisa ruim. Aí não tem como, gente. A nossa vida tem que estar na presença de Deus. Se a gente quer ser abençoado, diga graças a Deus. Elias diz: até quando vocês coxareis entre dois pensamentos, duas ideias, duas crenças? A nossa mente, o nosso coração tem que estar em Deus. Tem que estar em Deus, porque é assim que você vai vencer esses dias. Cuidado com a facilidade. Nunca teve tão fácil a gente fazer coisa errada, gente. No meu tempo, lá de trás, há 20 anos, quando eu tinha, há 25 anos, há 30 anos, quando eu tinha meus 15 anos, né? Meu Deus do céu, né? Para a gente pecar, a gente tinha que ir longe de casa, gente. A gente tinha que fazer quilômetros para a gente fazer. Hoje o pecado vem dentro de casa da gente, né? Está tudo na mão da gente, no smartphone, no computador, sabe? Tem que tomar cuidado com isso. O diabo tem se infiltrado dentro de casa, tem causado estrago, tem gerado bagunça. Cuidado, pai e mãe, que acha que o filho está seguro dentro do quarto, que acha que é mais seguro o filho estar dentro do quarto do que estar na rua. Cuidado, porque eu tenho visto alguns casos por aí que quando o pai e a mãe abrem o olho, já está quase tarde demais, sabe? Já está quase tarde demais. Presta atenção no que teu filho está fazendo dentro do quarto. Presta atenção naquilo que ele fica até altas horas da madrugada no celular. Ah, mas não vê. Presta atenção, para depois você não ter que fazer campanha de oração, fazer corrente, fazer um monte de coisa para ver se Deus tem misericórdia da tua falha, do teu erro, porque não prestou atenção. Porque tem muita coisa que pode ser evitada se a gente prestar atenção, se a gente abrir o olho, se a gente não imaginar que a gente vive no mundo de faz de conta, porque tem gente que acha que vive no mundo de faz de conta, e não é mundo de faz de conta. Isso é realidade. O inimigo está aí fora, quer acabar com a minha vida, com a tua família. E a gente tem que abrir o olho, tem que prestar atenção no que a gente está fazendo, no que a gente está se envolvendo. Deus quer um povo exclusivo para Ele, diga amém. Amém. Deus quer exclusividade. Quando você decide ser exclusivo do Senhor, não tenha dúvida que Deus vai derramar bênçãos sem medida sobre a tua casa, sobre a tua família. Mas vida na presença de Deus. E a Bíblia diz que Elias ali desafia o povo, desafia os profetas. Ele desafia eles e diz: ó, vamos fazer assim, assim, assado. Vocês vão pegar 2 bezerros, e um bezerro vai ficar para vocês, os feiticeiros, e um bezerro vai ficar para mim. E a orientação dele era para fazer a mesma coisa com o bezerro dos feiticeiros e o bezerro dele, era para ser o bezerro do mesmo tamanho, bem igualzinho. Ele não queria nada diferente, ele queria que fosse feito igual, para depois não dizer: ah, veio fogo do céu porque o teu bezerro é mais bonito, veio fogo do céu porque... Não, ele falou: vamos fazer os 2 bezerros igual, cada um, vocês preparam lá, eu preparo aqui. Sabe, Elias tinha confiança em Deus, porque a Bíblia diz em Malaquias que eis que verão a diferença daquele que serve a Deus e aquele que não serve. Aquele que serve a Deus, ele pode estar na mesma condição do outro, mas ele prospera. Hoje de manhã eu levantei cedinho, eram umas 9 horas. Gente, ontem foi muito duro aqui, gente. Quem esteve aqui viu o trabalho que foi realizado nessa igreja. Sabe, foi um trabalho assim, ó. Nós tínhamos um objetivo de levantar para 23 jovens um valor de R$110 para custear a passagem do ônibus até o congresso que vai ser a semana que vem.
E a juventude, a maioria, não foram todos, tem que ser real, mas a maioria pegou junto. Eram 16 jovens aqui de cima da nossa igreja, e a gente também aceitou mais 7 jovens da sede para trabalhar junto, para dar uma força para eles também. Foi um dia muito puxado, muito corrido. A gente saiu daqui, já era umas 9 horas da noite, eu acho, depois de limpar toda a igreja. Talvez queria sentir um cheiro de fritura, porque foi fritado 1.600 não, uns 1.000 pastel ontem foi fritado aqui, né? 600 foi entregado. Mas para vocês terem uma ideia como Deus abençoou, no final das contas a gente fez um cálculo ali, deu R$111 limpo para cada jovem. E a gente precisava levantar 110. Você vê como Deus abençoa quando o propósito é nobre? Deus é muito bom, sabe? Temos um grito de aleluia, glória a Deus, mas Deus abençoa o nosso trabalho. E aqui Elias diz: vamos fazer igual, para depois vocês não dizer que eu tinha alguma coisa mais do que eu venci. E hoje de manhã alguém me ligou às 9 horas e disse: pastor do céu, dá uma olhada aqui, ó, a oferta que estão me fazendo para mim trabalhar dentro da área que ela trabalha. Eu vejo pessoas na mesma área dessa pessoa com dificuldade, não aparece trabalho, não aparece oportunidade, mas essa pessoa, porque é uma pessoa da igreja e é fiel, está começando a refugar trabalho. Deus tem escancarado as portas. Como é que pode? Para um tem oportunidade, para outros não tem. Porque aquele que serve a Deus dá para ver a diferença. Aquele que está na presença de Deus, gente, não importa a terra, não importa o lugar, não importa o dia, não importa a situação financeira. A Bíblia diz que a bênção viria sobre nós e nos acompanharia. Aquele que serve a Deus, ele não depende das circunstâncias do lugar, porque a bênção está com ele, a presença de Jesus está na vida dele. Quando Jesus está na tua vida, aonde ninguém consegue prosperar, você prospera. Aonde ninguém dá certo, você dá certo. Aquilo que ninguém consegue fazer, você faz. Mas Jesus tem que estar na tua vida. A presença, Elias disse: ó, vamos fazer igualzinho, ele não tinha dúvida. Ele tinha confiança. Se você confiar em Deus, não tenha medo de não dar certo. Você nasceu para dar certo, diga amém. Amém. Mas a tua vida tem que estar na presença de Deus. E a Bíblia diz que Elias falou: vocês podem fazer primeiro, depois eu faço. Peguem o bezerro de vocês e preparem ele, e tem que descer fogo do céu, porque o Deus que manda fogo é o Deus verdadeiro. E eles pegaram o bezerro e cortaram o bezerro, botaram em cima de um monte de lenha, um monte de coisa lá, e começaram a fazer os ritual deles lá, durante 3, 4 horas fazendo o ritual. E a Bíblia diz que não veio nada, não veio uma faísca, não veio nada, porque só existe um Deus verdadeiro, é o Deus Todo-Poderoso, gente. O resto é imitação. E depois a Bíblia diz deles fazerem de tudo, até se cortaram, até sangue fizeram sair dos braços. Aí Elias diz: agora é a minha vez. A hora de mostrar quem é o Deus de verdade. Mas antes de Elias orar para que descesse fogo do céu, e fogo representa poder, a glória, a unção. Antes de Elias orar para que descesse fogo do céu, Elias fez algo muito importante. A Bíblia diz que Elias reparou o altar. Israel tinha 12 tribos, e eu não lembro o nome das 12, também não sou obrigado a lembrar, mas tinha 12 tribos, e ele pegou 12 pedras, 1, 2, 3, e reparou o altar. Ele colocou as 12 pedras em ordem, para depois colocar o bezerro em cima e orar para que o fogo descesse. O que Deus quer falar conosco a respeito de reparar o altar?
colocar a vida em ordem. Tem muita oração nossa que nem chega no céu, porque a gente está orando de qualquer jeito, porque a gente não está nem aí a gente ora, mas ora de qualquer jeito, não quer assumir compromisso com Deus, não quer assumir propósito com Deus. A gente quer caminhar pela teologia do achismo, por aquilo que a gente imagina, por aquilo que a gente acha, por aquilo que a gente pensa. E aí volta lá, até quando cocheareis? Talvez alguma oração tua não esteja sendo respondida por causa disso, porque está faltando reparar, colocar a vida na presença de Deus. E quando fala reparar o altar, fala a nossa vida, fala em todas as áreas da nossa vida. A gente não pode deixar fissura, a gente não pode deixar brecha, porque é pelas brechas e pelas fissuras que o inimigo entra e causa estrago. Agora, quando a gente decide reparar o altar, a gente vai fazer esforço para colocar tudo em ordem. Não é fácil. Elias deve ter feito esforço para carregar as pedras e colocar em ordem, para mostrar para o povo que precisava reparar o altar, porque o altar estava corrompido, porque o povo estava acendendo vela para outros deuses, estavam orando para outros deuses, estavam indo buscar ajuda em outro lugar, estavam se envolvendo com coisas que não devia. Aí Elias estava mostrando: gente, tem que parar com isso, vamos acertar esse altar. Deus quer abençoar vocês. Deus, Ele deseja abençoar a minha vida e a tua vida, mas a nossa vida tem que estar na presença de Deus. Quando a gente coloca a nossa vida na presença de Deus, a gente está chamando a existência do sobrenatural sobre a gente. Diga amém, amém. Diga graças a Deus. Elias, ele restaurou o altar, ele colocou em ordem. Talvez esteja aqui hoje, você chegou com a tua vida toda desarrumada. Pastor, mas não dá para arrumar da noite para o dia. Eu sei que não dá mesmo, as coisas demoram, mas começa devagarzinho a colocar em ordem. Deus vai ver o teu esforço, a tua dedicação, a tua força de vontade, que não vai ser necessário você terminar de colocar tudo em ordem. Dentro desse processo, Deus já vai ter realizando um milagre na tua vida. Diga graças a Deus. Pastor, mas a minha vida está em ordem. Se encha mais da presença de Deus para não cometer besteira lá na frente. Elias, ele restaura o altar. Depois de restaurar o altar, a Bíblia diz que ele faz um rego, ele faz uma valeta ao redor do altar, da medida, da largura de 2 medidas de semente. E aí ele manda as pessoas, ele põe lenha, ele põe o bezerro em cima do altar reparado, e ele manda as pessoas trazer água. Fazia 3 anos e meio que não chovia, 3 anos e meio que havia seca. O povo estava morrendo de sede, os animais estavam morrendo de sede, sabe? Quando fica 30 dias sem chover, os colonos já ficam apavorados, já começa a faltar água na cidade. Lá fazia 3 anos e meio que não chovia. O altar reparado, a lenha em cima, o bezerro em cima. Elias pede para as pessoas pegar água para jogar em cima do altar. Que loucura! E a Bíblia diz que Elias mandou eles pegar água, foram lá, não sei aonde que acharam água, trouxeram água, aquela água que era tão raríssima, tão preciosa. Aquela água chega ali, e ele pega aqueles galão de água e joga em cima do holocausto, joga em cima do bezerro, e manda pegar mais um galão, manda pegar outro, e jogou tanta água em cima que a água correu e encheu as valetas. Eu fico imaginando as pessoas que estavam ali perto, pensando: que loucura! Esse homem não sabe o que está fazendo. Nós não temos água para tomar, ele está jogando fora a água. Essa reservinha de água que a gente tem, ele está jogando fora. O que a gente aprende com isso? Que se a gente quer ser abençoado por Deus de uma forma absurda, a gente tem que colocar a nossa fé à prova. A gente não tem que ter medo de colocar a nossa fé à prova. Às vezes a gente fica criando resistência diante de Deus. Ah, pastor, mas está difícil, por isso eu não estou fazendo isso. Ah, pastor, mas está complicado, por isso eu não estou fazendo aquilo mais. Ah, pastor, apertou aqui, por isso eu parei de ser dinista. Ah, pastor, vai continuar apertado.
porque é na crise que Deus nos prova. Deus não vai provar eu e você na hora da fartura, porque daí não é prova. Entenda isso. Na hora da fartura, Deus não vai provar a gente, porque daí não é prova. No momento de seca, a maior necessidade deles naquela época era água. Ele está jogando água em cima do altar. Ele está jogando água onde vai acontecer o holocausto. Ele está jogando água onde Deus vai descer para o fogo e lamber a água. Ele está entregando a água para Deus. Ele está pegando a reserva de água que eles tinham e está dando para Deus. Os meio descrentes naquele momento, eu fico imaginando, estavam com vontade de chegar lá e escolher Elias, meter a placa no pescoço. Está louco jogar fora a nossa água? Mas ele estava entregando para Deus. Quando a gente coloca aquilo que a gente tem na mão de Deus, Deus derrama sobre a nossa vida bênçãos abundantes, gente. Glória a Deus. Para você entender, depois que ele fez isso, mais na frente, a Bíblia diz que Deus mandou chuva de uma forma abundante sobre a terra. Aquilo que não chovia em 3 anos e meio, em pouco tempo choveu, voltou tudo ao normal, porque ele não teve medo de entregar tudo que tinha. Às vezes a gente fica assim, fica meio receoso, fica com medo de colocar nas mãos de... vai fazer falta. Tudo que você coloca na mão de Deus revolta para você numa proporção de até 100 vezes mais. Até 100 vezes mais. Elias, ele derramou a água e depois, e a Bíblia diz que a água foi até no encheu as valetas. Está falando de reserva. Sabe, quando encheu a valeta de água, a valeta também representa a reserva. A gente não tem que deixar a nossa vida chegar na reserva para daí procurar Deus. A gente tem que se manter sempre cheio da presença de Deus. A gente tem que buscar ser cheio do Espírito Santo sempre, gente. E depois que Elias molhou todo o altar, a Bíblia diz que Elias orou. Mas Elias não orou 1 hora, Elias não orou 2 horas, Elias não orou 3 horas, não orou 4 horas. Elias fez uma oração simples. Mas a oração que Elias fez foi uma oração que não era para beneficiar ele, era para que o nome de Deus fosse glorificado. Aquela batalha que ele estava travando com os feiticeiros era uma batalha para que o povo que havia se desviado visse o agir de Deus e voltasse para Deus, se entregasse a Deus novamente, voltasse para os caminhos de Deus. E quando ele ora, ele não ora pensando nele, ele ora pensando em Deus e no povo. Tem oração que a gente não tem resposta, porque é oração egoísta, que a gente só pensa no benefício nosso, a gente só quer estar bem, e a gente não quer que o nome de Deus seja glorificado. A gente não pensa em outras pessoas. Elias não teve uma oração egoísta. O propósito de Elias era um propósito nobre, visando que pessoas voltassem para os caminhos do Senhor, visando para que pessoas voltassem a se render a Deus, buscando para que pessoas voltassem para a casa do Pai. Que esse tem que ser o propósito da nossa oração. A gente não tem que pensar somente na gente. Deus falou para Abraão: quero que você seja uma bênção. Deus quer que você seja uma bênção na vida de outras pessoas. Quando a gente ora, a gente tem que orar de uma forma para que, através daquilo que vem acontecer com a gente, outras pessoas estejam sendo abençoadas por Deus, e no final das contas, Deus receba a verdadeira reverência que Ele merece. E Elias faz essa oração simples. Tem gente que ora, e 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 ora mais, e nada acontece, porque está pensando só nela, porque é uma oração egoísta, e a oração não está de acordo com a vontade de Deus. A Bíblia diz em João que a certeza que a nossa oração vai ser respondida é que ela esteja em conformidade com a vontade de Deus. A vontade de Deus é que você seja uma bênção na vida de outras pessoas. Diga amém. Amém. Essa é a vontade de Deus.
Esse é o propósito do Senhor, para te abençoar, para que você abençoe outras pessoas. E essas outras pessoas, através de você, conheçam a Jesus, se acheguem a Jesus, venham para a igreja, levem uma vida na presença do Senhor. Elias orou, o fogo desceu. E a Bíblia diz que aquele fogo consumiu todo aquele holocausto que estava ali e levou toda aquela água que era uma oferta que tinha sido colocada ali para Deus. E depois daquele momento ali, a Bíblia diz que Deus mandou chuva de uma forma abundante. Deus manifestou seu poder. Deus derramou das bênçãos sem medida sobre a nação de Israel. Mas para que as bênçãos sem medidas fossem derramadas, primeiro precisou haver o reparo do altar. E essa pergunta eu quero fazer para você aqui hoje, nesse dia tão especial e tão importante que é o dia da Santa Ceia. Como está o altar da tua vida? Como você se apresenta a Deus hoje? É preciso estar com o altar em ordem. Pastor, mas como não dá para reparar? Não tem problema. Se você assumir um compromisso com Deus hoje de reparar o altar, de acertar tudo aquilo que está desarrumado, hoje ainda você vai sair daqui com o teu milagre na mão. Se coloque de pé. Naquele tempo nós vimos um povo, gente, que fazia voto com Deus. Um povo que ia para o templo e fazia voto com Deus. Senhor, se o Senhor me abençoar aqui, eu vou fazer isso. Se o Senhor